Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. De toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já é. Um povo é levado escravo em 586, devido à expansão da Babilônia. A causa era uma das primeiras causas foi isso. Nabucodonosor II, ele buscava consolidar o domínio das regiões, transformando Judá num estado vassal, num estado de escravo. Depois, pela rebelião de Judá, o reino de Judá rebelou-se contra o domínio babilônico, recusando pagar tributo e provocou represálias severas, E a última, a gente pode dizer que é a idolatria, a apostasia. E nós sabemos que a apostasia é um dos pecados que perde a salvação. A falta de perdão, você perde a salvação. A apostasia, você vai perder também. E a blasfêmia contra o Espírito de Deus, você vai perder também. Mas mesmo que o homem erre, mesmo que o homem cometa suas loucuras, Deus jamais vai perder o controle. Deus jamais vai deixar de reinar, de estar à frente, deixar de dirigir, coordenar, jamais. O que eu acabei de ler para vocês, não falar o tempo todinho. Porém, um homem como eu fugiria, e eu disse, eu fugiria. Eu disse, quando eu li o texto, eu fugiria. Porque eu não tenho as capacidades, eu não tenho a formação, eu não tenho o jeito, os trejeitos de Neemias. E o tema dessa noite que eu sugeri para cada um de nós é que, na verdade, o tema é viver no propósito de Deus. E viver no propósito de Deus, irmãos, é viver uma vida que parece que você está no deserto, pois lá não tem cemitério, e lá você vai morrer. Viver no propósito de Deus é você realmente entender que em toda e qualquer situação Deus vai dar o controle. Neemias é um homem que é levado, é um homem que está na corte, é um homem que tem um serviço, um trabalho formidável, mas esse homem, ele está servindo com alegria. Às vezes nós não entendemos o porquê de tanta luta, de tanta perda, de tanta lágrima, de todo sofrimento. Esses dias para trás eu queria perguntar a Deus umas coisas, mas eu não com medo de perguntar, porque eu falei, certamente Deus vai falar e eu vou estar todo errado. Todo errado. Por que Deus nos tira as nossas asas? Por que Deus nos faz sofrer? Por que Deus nos faz chorar? Por que Deus nos arranca a vontade? Por que Deus tira o carro? Por que às vezes Deus tira a casa? Por que Deus tira alguma coisa boa de você? Por quê? Porque Ele continua sendo alvo. Porque Ele continua sendo a pessoa mais importante.
abraçando, amando você, porque Ele não vai fazer isso, Ele vai arrancar. Porque Deus é um Deus ciumento, um Deus zeloso, um Deus que olha para você e diz assim: eu não vou dividir você com mais ninguém, eu não vou dividir você com mais ninguém. Glória a Deus. Eu posso confessar uma coisa para os irmãos, vocês estarem aqui agora, além da idade que eu também, eu perdi a minha esposa. E numa conversa bem franca com Deus, o Senhor disse para mim: ela não era mais importante do que eu na sua vida. Cuidado com essa idolatria, porque Deus pode exterminar ela, Deus pode arrancar ela de você. Cuidado. Eu disse: Deus, mas não é Deus. Mas estou te falando. Coloque Deus em primeiro lugar. A partir do ano 538, nós temos o Zorobabel que vai tomar uma posição, ele está vivendo o propósito de Deus, o homem está vivendo o propósito de Deus, e Deus vai colocar ele para ele voltar à terra natal, com mais ou menos 500 homens. As atividades que ele ia tomar a partir do ano de 575 seria a reconstrução do templo, ou colocar os alicerces, levantar a parede, ele tinha que fazer isso. Só que quando chega em 520, opositores se levantam e para a construção do templo. Como é difícil trabalhar com o Senhor. Mas em 519, eu queria trazer uma informação redundante. Quando é antes de Cristo, a contagem é regressiva, tá, gente? Depois de Cristo é progressiva. Só que ele está aproximando do Senhor, então é regressiva. Então em 515, nós temos Zorobabel que vai coordenar com Argeu e com Zacarias a construção, a edificação, pronta para que o Senhor seja adorado naquele lugar. Então essa é o primeiro retorno. E ele está vivendo, o Zorobabel está vivendo um propósito com Deus, mas tem uma segunda leva de pessoas. O segundo retorno, que é a partir de 457, ela é comandada por Esdra. E esse comando tem a finalidade de restauração da lei. O meu povo é destruído porque falta. Então Deus prepara um ambiente. Deus agora traz alguém com sabedoria, com conhecimento para ministrar, para que o povo não se perca. Porque a apostasia ela é uma coisa de rebeldia. E o povo precisava ser instruído. O povo precisava aprender novamente, ou reaprender novamente, tudo aquilo que era necessário para ele. Assim, nós estamos tendo um ambiente como esse maravilhoso. Tudo certinho, cheiroso, uma instrução está sendo passada para nós, mas só a instrução está sendo passada não, ela tem que produzir dentro de você mudança, e mudanças radicais para você servir com excelência. A minha palavra não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Se a palavra chega no meu ouvido, no meu coração, ela tem o direito de me transformar, ainda que ela venha e me bata para a parede. Porque tem gente que é resistente, tem que ficar apanhando, tomando pancada constantemente. Sujeitar-vos, pois a Deus resistiu, diabo ele fugirá de vós. Mas tem gente que está tomando pancada, porque está se sujeitando ao diabo, tomando pancada da palavra. Minha vida é sempre de mal a pior. Não. Obedeça a palavra do Senhor. E vem o último retorno. E o último retorno ele vai acontecer em 444, coordenado por Neemias. Vivendo o propósito de Deus. O nome desse homem é Deus Consola. Tinha tudo a ver. O seu nome, a sua pessoa, o que você tem tudo a ver com o que Deus está fazendo. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Passar o céu em você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer consolar pessoas. Deus quer construir coisas através da sua vida. E você precisa entender isso. Mas pastor, já passei um tempinho já. Aproveita que só tem um pouquinho de tempo e faça com excelência. O
ao Senhor Jesus. Mas você já não tem mais tempo para entregar toda a vida. É só por hoje que tem pessoas aqui que têm mais 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que têm 5 anos, 10 anos. E gente, é muito pouco tempo para trabalhar. Mas esse camarada aqui pode fazer muito mais do que nós. Glória. Aleluia. Tudo se faz do seu olhar, todo o universo se compôs. Qual seria a finalidade de fato de Neemias voltar? E como grupo bem específico, para reconstruir muros. Só? Não. Ele teria que fazer uma reforma social, ele teria que fazer uma reforma política. Porque às vezes a gente acha assim: só sigo para fazer determinadas coisas. Tem muito mais. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de multiformas. Aleluia. É um Deus que pega alguém que não sabe nada, sabe cantar, não sabe tocar, e estudou, não sabe nada, e faz uma situação louca. Então vamos pegar um homem que não é sacerdote, um homem que não tem qualificações. Eu não vi a faculdade que ele fez, eu não sei o diploma que ele adquiriu, mas ele volta com 3 objetivos: reconstruir muros, reforma social e reforma política. E às vezes nós estamos aqui, nós estamos engessados, achando que Deus só vai me usar em determinadas áreas, quando Deus quer te usar, talvez no mínimo 3. Aleluia. 3. Eu só sigo para limpar banheiro? Claro que não. Eu só sigo para ministrar a palavra? Claro que não. Eu só sigo para tratar de casais, de família? Claro que não, tem muito mais coisa. Alguns vão se tornar especialistas em algumas áreas, mas nós vamos trabalhar em várias frentes. Em várias frentes. Ser levado para a Babilônia, ser escravo na Babilônia, foi um dos piores episódios que aconteceram para aquele povo. Isso marcou eles, humilhou e demais. Porque na verdade, quando se leva para a Babilônia, eu vou pegar os melhores, não pegar qualquer um não. Vou pegar aqueles que tinham futuro, aqueles que tinham uma vida promissora, aqueles que nada valiam, aqueles que estavam acabados, aqueles que estavam com a próstata inchada, ficaram para trás. Viu? Ficaram. Porque se você arranca o melhor, a nata, o que sobra? Pessoas perdidas, desorganizadas. O social está destruído, a política está arrebentada. É igual. Nós precisamos de pessoas que têm uma visão do céu. Aleluia. E a gente vai ver quais foram os motivos que vão fazer com que ele viva um propósito. Quais são os motivos que eu tenho que viver um propósito de Deus? O primeiro motivo que eu coloquei foi ter uma empatia. Um sentimento de pesar, um sentimento de tristeza, um sentimento de dor, um sentimento de compaixão. Você só vai se mover na direção do outro se você tiver compaixão. Do contrário, você vai ficar na sua e falar assim: o problema não é meu. Ele está vendo porque caçou. Ele está sofrendo porque ele me aconselhou 1, 2, 3 vezes, não quer melhorar, não. O problema é dele. E é assim que nós estamos vendo. Homens dessa geração estão vivendo dessa forma. O que eu tenho a ver com o casamento do outro? O que eu tenho a ver com a família do outro? O que eu tenho a ver com o problema com o pastor da maçã? O que eu tenho a ver com a igreja? Com a luta da igreja? No verso de número 12 do capítulo 1, tem uma informação, e a informação é a seguinte: que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escapavam, que restavam
acerca de Jerusalém. E disseram: se você não quer viver no propósito de Deus, faz pergunta não. Some no deserto, diversão. Vai para a caverna. Se você não quer enfrentar a luta, mas a missão do tempo de hoje, corre. Ele vai dizer assim: o restante que não foram levados para o cativeiro, porque o pessoal comprou nossa enxada, lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Como é que nós ainda temos pessoas que, ao ouvir uma história triste de alguém passando fome, conseguem comer caviar? Ué. E não tem empatia nenhuma. Como alguém, ao ouvir que o outro está enfermo e você tem condição de gerar, de ajudar, não faz nada. Comunicar as necessidades aos santos, comunicar a necessidade aos santos é o seguinte: não é esperar que alguém chegue para você, o irmão está precisando de dinheiro, porque ele vai passar por um exame de próstata. Não, já é, não. É você saber que ele está com um problema de próstata. Mas, irmão, a consulta é R$400, eu vou te dar 200. Depois você conseguiu um irmão para te ajudar. Ninguém tem que ir até você e dizer assim: eu preciso de uma cesta básica. Você tem que entender. Passando por necessidade, você tem que ver o propósito de Deus. Eu tive fome! É você que tem que ir lá da comida, não é ele que está dizendo: eu estou precisando de comida. Não. Quando ele ouve as palavras, o coração dele vai no chão. Há um senso de responsabilidade, de amor, de empatia tão grande em Neemias. Ele fala assim: olha, esse nome que está sobre mim pesa demais. Eu tenho que consolar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir lá. E ele começa dizendo: sentou. Por que alguém senta ao receber uma notícia? Quantas vezes nós recebemos aquela informação assim: você está de pé, senta, vou soltar uma bomba. O cara estava em pé para receber uma notícia. Ele senta. As forças da perna vão embora. Foi embora. Ele chora, ele coloca para fora a alma dele com expressões de tristezas, de compadecimento. Ele lamentou, e lamentar é expressar tristeza, é expressar sentimento. Nós não temos visto isso nesses dias. Nós não temos visto homens perdendo força, homens chorando, homens se compadecendo. Nós não temos visto homens jejuando, afligindo a própria carne. Sabe por quê? Se você afligir a sua carne, você começa a sentir a dor do outro. Se você começar a jejuar, você começa a se aproximar de Deus. Porque o jejum, a função do jejum, na verdade, é mortificar a carne, sim. Mas toda vez que você jejua, você vai se aproximando de Deus. Você se aproxima de Deus. Quem não tem essa disciplina, essa prática de jejuar, está perdendo, porque está ficando longe de Deus. Então, ele vai jejuar. E não é aquele jejum lá de Isaías 58, se não me falha a memória. Aquele jejum em que ele jejua para bater uns outros. No jejum que eles continuam sendo arrogantes. Não. É um jejum que ele vai se aproximar de Deus porque ele precisa de orientação de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisa. Mas ele vai fazer uma coisa interessante. Ele disse: eu orei. Quanto tempo nós temos orado? Qual o tempo que você gasta quando você entra no seu quarto para falar em secreto com Deus? Qual é o tempo? Porque as nossas orações estão mais ou menos assim: Senhor Deus, meu Pai, Deus, meu Pai, Senhor. Escudo
Aí nós somos homens fracos, porque nós somos pouco. Eu queria recomendar para você que você, quando for sentar no seu quarto para orar, fecha a porta, joga a chave no outro lugar, pega o celular, coloca o cronômetro, 60 minutos, só sai do lado, depois você sai de lágrimas e depois você acabar o tempo. E se Deus falar com você, volta, fica mais um pouco, fica mais um pouco. E se Deus falar, fica mais um pouco, fica mais um pouco, fale com ele, ele quer falar com você. Então ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora. Porque é preciso, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, ou para vocês. Você não vai mudar. Você não vai tomar atitude se o que você está vendo não te incomoda. E se tem alguma coisa te incomodando, é você que vai se levantar. Porque muitas vezes aquilo que te incomoda é simplesmente um convite para você viver um propósito. Glória a Deus. Está ruim em casa, está ruim com a esposa, Deus está convidando você para um propósito de oração maior, mas já disse para ela que ama. Já olhou para o seu filho e chegou perto dele e abraçou? Está incomodando a presença de alguém? Não está na hora de mudar? Porque a Bíblia diz que é para amar os inimigos. Amar as pessoas que estão incomodando. Amar mesmo. Não tem nada a ver com ele, tem a ver conosco. Nós que seremos aqueles que estamos vivendo e precisamos viver o propósito de Deus de mudança radical. Ou, se ele quiser mudar, mas eu, você, nós precisamos mudar. E como nós precisamos mudar? Verso número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, se tomar conhecimento, toma atitude. Se ouvir, coloque no joelho. Se você ouvir, comece a jejuar por esta meta. Como iniciar o viver o propósito de Deus? Aí eu notei uma frase que, na verdade, era bem no meu escasso. É uma frase: viveremos batalhas sem igual. Se prepare. Glória. É mais, irmãos meus, fortalecendo o Senhor na força do seu poder. O bicho vai pegar. Tropa de elite número 4. Satanás, ele está olhando para você, ele está observando você, ele sabe das suas fraquezas. Ou você se prepara, você vai morrer, então vai lá. Quantos são os homens que se levantaram e disseram: esse aqui, Senhor, deixa eu fazer a obra, e estão caindo hoje. Mas por que esses homens estão caindo? É porque esses homens, eles não sentiram de Deus, da parte de Deus, que antes da batalha precisa se revestir. Você precisa tomar a coragem, você precisa tomar um capacete, uma couraça, um escudo, uma espada, sandálias, um cinturão. É preciso. Neemias vai dizer: e estive jejuando e orando perante Deus do céu. Mateus capítulo 4, versículo 12. Você vai encontrar Jesus no deserto. Fazendo o quê? Jejuando. Precisava. Você vai encontrar uma série de homens se preparando para as batalhas que virão. É por isso que nós temos uma perda enorme de soldados ou de homens que deveriam estar fortalecidos e que sabem como embaixo, como combate, e não estão revestidos, e não estão sob autoridade, e perdem. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí o ardiloso chega. Ardiloso. Ele olha nos olhos do Senhor. Olha para o. Fica de pé, bonitão. E é homem. Você já fez isso na próxima? Ele olha. Não, você vai fazer, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O médico vai ser carista. Satanás olha para Jesus. E mesmo
Aleluia. Glória a Deus. Calma. O inimigo, ele olha para você, vê que você está revestido e vai, vou bater de forma diferente. Ele não vai desistir. Ele não desistiu de tentar derrubar Jesus. Pega o Senhor e leva no pináculo. E vai usar a palavra. Porque o tempo todo ele quer confundir a nossa mente. Esse vai estar escrito. Se você saltar, vai dar um filme legal no Netflix. Os anjos vão chegar, vão segurar. A palavra é intenção. Só levando assim. A palavra é intenção. Não tentarás o Senhor. Aleluia. Deus. Você quer vencer? Você quer vencer? Jejum, ora, tem a palavra. O tempo todo, não precisa sentar. O diabo não conseguiu vencer, ele vai voltar de novo. E quando ele volta de novo, ele volta assim: estou sabendo que você está querendo comprar um track. Eu estou sabendo que você está querendo comprar uma casa nova. Eu estou sabendo que você está querendo algo bom. Vem cá, vem cá. Dobra o seu joelho aqui. Me honra aqui, me adora aqui, eu vou te dar tudo que você quer. Está de pé? Você está de pé? Cuide para que você não caia. Mateus capítulo 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Por nós iremos nos preparar, jejuando, orando. Vamos morrer na próxima esquina. Viver propósito com Deus é ter tempo de oração, tempo de consagração, é tempo de meditação da palavra. Não dá para ser crente meia boca, não. O testemunho de Jeová, se passar na rua, tem muito crente que pula para outra rua de baixo, porque eles sabem de Bíblia. De uma forma estranha, mas sabem de Bíblia. E você está sabendo de Bíblia? Está sabendo que você é Bíblia? Ao olharmos para Neemias, nós vamos ver Neemias como uma situação de que ele se assenta, ele chora, lamenta, ele ora, jejua, mas ele tem que continuar o trabalho. A coisa está permissionada para não. Sua família precisa de você. As contas não vão pagar. Você tem que continuar o trabalho. Diga de passagem, está falando com alegria, né? Porque nós temos aqui um rapaz que a princípio não é eunuco, porque não tem registro, mas ele serve dentro como copeiro e é uma pessoa como nós. Uma pessoa como nós. Não tinha título, não era sacerdote, era um copeiro, um simples copeiro, mas um copeiro. Tinha uma confiança extraordinária. Porque todos os dias chegava diante do rei com um sorriso, de um lado para o outro, servindo o rei. Servindo o rei. O texto diz, no capítulo 2, que sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20 do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei. Você imagina? Vamos já água aqui. Toda vez que o rei tinha que tomar o vinho, ele tinha que tomar primeiro. E o rei ficava olhando, a ver se ele mexia o olho, se ele olhava. Aí, tá bem? Você tá bem? Tô. Pode tomar aí. E sorrindo. Se fizesse, cara, que estava mais ruim, o rei tomava. Todo dia com um sorriso. E nós temos servido na sociedade, nós formamos uma na sociedade. Nós temos servido essa sociedade aí com alegria. Ou será que a gente vai porque não precisa de dinheiro e trabalha de qualquer forma? Não, nós precisamos trabalhar com excelência. E o texto diz: porém, nunca antes estivera triste diante do rei. Ele estava triste. E essa tristeza era a causa do quê? É que tinha um povo sofrendo, um povo passando um perrengue violento. Ele estava triste por causa disso, ele estava se compadecendo. Sentiu medo. Sentiu medo, porque o que acontece? Aquele reino que ele estava servindo era um reino que tinha destruído a terra
Natal, a terra do seu povo, a cidade do seu povo. Como ele iria falar, como ele iria abrir a boca, como ele iria dizer, eu estou triste porque vocês são bons demais, gente. Eu estou triste porque vocês arrebentaram com a cidade do meu pai, dos meus pais, dos meus avós. Eu estou triste, cara. O rei certamente falou para ele assim, você está na vantagem, pai. Vou te matar também. E aí, cara, ele precisava fazer um pedido. E às vezes a gente fica vivendo uma vida de apetite. E a Bíblia diz que o caminho justo que der um plano, a sua descendência passa a mão. Cristo não está pedindo, não. Você não. A gente está pedindo, não, tem direito, não está pedindo, não. A única pessoa que você tem que pedir com força, não pedir toda hora, bater na porta, implorar, é o Senhor, pedir, e dar solução. Porque se você não aprender a pedir para Ele, você vai começar a pedir para as pessoas, o Senhor pode fechar a porta para você, só para você se direcionar para Ele. Muito cuidado com os seus pedidos. Eu quero ler um pouco mais, que eu gostei desse treino aqui, eu gostei muito. No verso 4, no verso 8, final para nós, é o seguinte: e o rei me disse, porque ele vai falar, o rei, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, a cidade está em ruínas, as portas estão queimadas, e o rei está olhando para ele, e o rei se compadece dele. Por quê? Vocês querem saber por quê? Porque antes de tomar qualquer decisão, como a rainha Vasti, a rainha Esther, Radassa, ela coloca o joelho no chão, ela ora, ela se humilha. Eu posso ter um monte de gente que é a meu favor, mas nada se compara à oração, o quebrantamento diante de Deus para mudar a história. A porta que não existe, ela passa a existir. A porta que está fechada, ela abre. A doença está próxima, vai embora. É melhor do que não ter nada. Para aquele pessoal que está com medo, gente, bora. E se acontecer um milagre, conta pra gente, para a gente poder ir para trás. Mas é assim. E eu sou um que tem algumas experiências, poucas experiências, mas eu tenho experiência. Orando a Deus, Deus livrou meu filho da morte. Orando a Deus, Deus abriu uma porta para o meu filho. Orando. Porque Deus falou assim: fica comigo mais um pouco. Fica comigo mais um pouco. Orando, em oração. A oração ela precede a bênção. A oração ela move os céus e a terra. Daniel ele vai orar, certo? Daniel é um homem de oração 3 vezes no dia. Quem não ora 3 vezes no dia? Você levanta a mão, não. Daniel orava 3 vezes no dia. No primeiro dia que ele coloca o joelho no chão e começa a orar, Deus fala assim: para você está feito. Esse negócio de entrar em desespero, orar só quando o bicho está pegando, ou na próxima de chato, não. Ora antes, mano. Tem uma próxima, tá legal aí, tá? Ora antes. Ora antes, Senhor. Mantenha ela aí, tá? Vamos ver diferente. Não vou usar a decisão múltipla, não. Eu não vou criar carro, não. Senão vamos segurar a onda. Dia de passar, irmão. Depois das 8 horas dos homens aí, corta a alimentação. Organiza para você descansar no mínimo 8 horas. 5 minutos de churrasco. Não, para, está isso. Para. O rei disse para ele: o que pesa? Então, o texto diz que ele para. E ele diz assim: orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu possa edificar. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando você voltará? Quando você ora, o coração do outro muda, porque Deus está mudando o coração do outro. Tem gente que está com medo de perder o emprego, é só orar e dizer para Deus: Deus, calma o coração do meu patrão. Tem gente que está com medo de doença, de ela se agravar, você pode orar e Deus pode mudar a história. Daniel não, Neemias ora, e a oração dele muda completamente o coração do rei e da rainha, ao ponto que a rainha falou assim: olha, eu quero ver mudança não. Eu não quero ver
sou bom aqui, eu terei que ser bom lá debaixo d'água também. Se eu sou bom aqui, eu terei que ser bom lá na minha empresa, no trabalho onde eu estiver, eu tenho que também testemunhar e ser bom. Aí eu estava olhando para ele e falei assim, não, aí eu gostava dele mesmo. Assim, dá um prazo aí, fala aí, que você vai, porque não dá para abrir mão de você há muito tempo. Quem quer perder o bom funcionário? Mas ver o propósito de Deus, irmãos, é obedecer ao Senhor. Não importa obedecer ao Senhor, ele tinha que ir. Ele tinha que ir. Só que ele vai fazer o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho o tempo do horário. O que acontece é o seguinte, ele tem que ir para poder obedecer a Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem nos abraçar, querem nos desvirtuar do propósito de Deus. E Deus tem que colocar no coração de cada um de nós propósito para poder vivermos a vontade de Deus. E às vezes o irmão, não, mas não é assim. Não é dessa forma. Você não pode fazer dessa forma. E Deus colocou no seu coração. Então obedeça a Deus. Só que para sair de lá, para ir para Jerusalém, havia uma necessidade. A necessidade é, eu preciso de um passaporte. Eu preciso de cartas. Eu preciso de escola. Eu preciso de uma comitiva. E ele vai pedir tudo isso para poder estar indo para cumprir uma missão. Porque Deus é aquele que patrocina tudo que você precisa fazer quando você está vivendo um propósito de Deus. Quando você vai viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é o seguinte, ele vai te dar um cartão black. Ele vai patrocinar a obra dele, não é nossa não. A obra dele, se a obra dele, irmãos, você pode ficar tranquilo, ele vai estar com você, ele vai mandar pessoas, vai mandar recursos, ele vai fazer coisas acontecer. É ele tudo da obra. Se nós temos lá, a reconstrução foi feita, o templo está pronto, as leis foram restabelecidas no coração das pessoas, mas havia uma proteção, precisava de uma proteção. Cada um com uma finalidade, cada um de nós estamos aqui com uma finalidade. Vocês acham que vocês vieram aqui à toa para ouvir essa mensagem? Não somente para ouvir a mensagem, não. Vocês têm um propósito para cumprir. E o propósito para cumprir com excelência está sendo na direção de Deus, na vontade de Deus, na unidade. Porque na unidade Deus opera. Ó, quão bom e tão suave que os irmãos. Glória a Deus. O inferno não suporta. O inferno não aguenta. Não aguenta. Quando Neemias chega com passaporte, com carta, com madeira, patrocinado, tá? Porque destruiu. Ok? Tem gente que vai dar dinheiro que você fala, não. Esses dias para trás, eu tive uma experiência, eu precisava de leite, uns 20 litros de leite. Aí falei com um camarada lá, aí ele veio com uma sazinha de leite e me entregou. E a mulher falou assim, aqui, uma vez o pastor lá gostou da Umbanda, tá? E que é para ele perder um pouco do preconceito. Diga para ela que eu quero visitar ela, orar pela vida dela, abençoar ela. Deus vai trazer recursos para onde você menos espera, meus irmãos. Eu vou rejeitar, mas não vou não. Não vou mesmo. O rei dá para ele realmente vantagem, dá para ele madeira, dá recursos para ele, dá soldados para ele com ele, ele está escoltado. Porque às vezes nós temos medo de vir com o propósito de Deus, vai voltar para mim, vai voltar para minha esposa, vai voltar para minha família. Não, eu estou gastando meu carro, eu estou gastando isso aqui no outro. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Estou até aqui de conta, quem quiser me abençoar, abençoe. Cheguei em casa e falei assim, vou vender o carro. Vou vender o carro. Eu só vi uma voz entrando dentro do carro, já estava lá dentro do carro, já falou, esse carro desceu não, esse carro é obra. Por ele. Vamos lá, por ele. É ele, não é por ele não, é ele. Tudo que você tem está nas suas mãos para servir. Esse carro que você tem, essa bicicleta que você tem, essa moto que você tem, essa casa que você tem, tudo que você tem é para servir ao Senhor. Então Neemias chega, ele viu uma realidade que Deus já estava assistindo há muito tempo. Deus já estava vendo essa realidade há muito tempo. Mas Deus levanta alguém longe, porque vocês estão juntos, ou na situação não consegue ter força para poder fazer. Deus já estava assistindo, Deus estava vendo a luta daquele povo, mas Deus vai trazer um de fora, pensando de casa não faz milagre.
Neemias, ele permanece na direção de Deus o tempo todo. Ele chega no ambiente e faz avaliação. Ele não é aquele crente doido que vai chegando, vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo outro, traz pra cá, tira pra lá, não sei o que. Não. Ele fica em silêncio. Porque quem muito se apresenta, talvez não tenha nada para fazer de fato. Mas Neemias era um cara extraordinário, vou dizer assim, um cara extraordinário. Eu não apresentei o currículo dele porque não tinha, eu não tenho o currículo dele, eu só copiei. Mas ele vai para cumprir uma grande obra na direção de Deus. E ele vai simplesmente pegar pessoas e vai unir pessoas para cumprir o propósito, porque sozinho a gente acaba demais. Talvez você está fazendo algo grandioso, sozinho, vai chegar bem longe. Mas quando você agrega pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, você vai ver como é que a obra ela vai se expandir. Como é que Deus vai fazer acontecer. Só que quando chega no capítulo 4, no verso número 1, o verso número 1, ele vai dizer o seguinte: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito e se escarneceu dos judeus. Está vendo o propósito de Deus? Os inimigos vão se levantar. E é normal, gente. É normal. Pensei que era fácil, não é na internet, não no YouTube. Não, é oposição daqui, dali, é oposição dentro de casa, é luta para tudo quanto é lado. O tempo todinho tem luta. Quando ele chega e começa a construção do muro, dos muros, ou do muro, a ira acende. E nós temos lutas que são externas, de pessoas que estão externas, e lutas de pessoas que estão no nosso meio. O nosso maior problema é que não vamos encontrar pessoas que são inimigas da obra de Deus, mas vivem dentro da obra de Deus. Às vezes me pego orando, Senhor, marca, leva, não sei o que, Deus não, vou deixar ele para poder te aperfeiçoar. Eu vou deixar ele ser cumprir o mandamento, parar o teu inimigo e vai orar por aqueles que nos perseguem. Tem gente que está dando contexto para cumprir ou fortalecer o seu caráter diante de Deus. Tem gente que não pode se retirar, não, porque fica todo mundo calmo, você fica muito calmo, você apostata, você esfria, você para de orar, você para de se levantar. Às vezes é necessário Deus colocar um espinho, é necessário Deus colocar um Tobias, um Gerson, um Sanbalate no nosso meio para nos sacudir, para ver quem é de Deus de fato. Quem é de fato? A ira ardeu. Quando chega no verso de número 6, assim edificava o muro todo o muro, até se arrou a sua metade. Por quê? Eu fiquei apaixonado com isso. Por que a obra da reconstrução, da reparação dos muros foi até a metade? Por quê, irmãos? É isso aqui. É isso aqui que nós estamos fazendo. O coração do povo se inclinava a trabalhar, porque havia uma coordenação, havia unidade, havia amor entre os irmãos, estava fluindo. Nós encontramos igrejas, megas igrejas, mas ela não consegue cumprir o propósito. Porque uma coisa é fazer para nós, trabalhar para nós. Eu sou pastor de uma grande igreja. Eu sou pastor de uma igreja avivada. Eu tenho um grupo de louvor maravilhoso. Eu tenho um grupo de oração extraordinário. Eu tenho os melhores carros, as melhores cadeiras. Eu tenho. Está fazendo para quem? Glória. Obrigado. Por ele que eu estou gastando a minha riqueza. Tudo com amor e com alegria.
Deus. E pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Diz que é para vigiar. Vigia e ora. E eles vão nos ensinar aqui fisicamente, com ferramentas na mão, com lança na mão, eles vão tomar conta, mas eles não param de orar. Talvez você está tomando muito cuidado, preocupado com a sua casa, com o seu salário, com a sua família, com a sua saúde, com a sua próstata, mas você não está orando. Ele é o seu gastão da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Escute isso. Se aumenta a intensidade da oração, se aumenta a vigilância, não significa que o inimigo vai parar. Ele só vai procurar uma outra porta. Ele vai procurar um outro jeito de entrar. Você pode até achar assim, pastor, eu oro muito, pastor, eu vigio muito. Tranquilo. Satanás, ele sabe, ele milha, ele tem estratégias que a gente não conhece. E o texto vai dizer que ele vai tentar se infiltrar no verso de número 11, assim, me disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Trabalhou muito até hoje, trabalhou, né? Ele entrou, pisou na cabeça de Satanás, expulsou, curou, fez proezas, maravilhas, cantou, louvou, Deus se manifestou, mas chega um momento que o inimigo está olhando. Eu vou pegar a fraqueza dele, vou pegar a fraqueza dele, vou pegar a fraqueza dele, ele entra por trás, ele pega uma porta lá por trás, ele quer entrar. Ele vai tentar entrar, infiltrar. A estratégia sempre será a mesma. A mesma. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas ele vai tentar de todas as formas entrar no meio. Você viu o barrigão do pastor? O tamanho da barriga dele? Misericórdia. É só falar um pouquinho, ele entra e o cara fala mal. Esse irmão está horrível. Esse irmão está reclamando contra. A infiltração às vezes vem de uma forma assim de meter a língua nos outros. Falar mal dos outros. Tobias, Gesem e Sanbalat são estrategistas que eles querem infiltrar um pouco no meio para não deixar a obra continuar. E viver o propósito de Deus é você entender uma coisa: se o inimigo ele não manda, ele não vem, ele manda alguém. Se o inimigo não está, ele está usando alguém. E às vezes ele está usando pessoas bem perto da gente, mas por que essa pessoa não faz sofrer? Quando ela chega, nós estamos arrepiando uma coisa ruim. É Satanás. Está infiltrado. Está infiltrado. Mas ele nem mira falar o quê? Opa, se está tendo essa questão de Deus tentar me infiltrar, vamos aumentar a vigilância. Aí ele traz a vigilância. No verso de número 13. Pelo que pôs guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pôs o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com suas lanças, e com seus arcos. Sabe o que te anima a continuar? É que sempre Deus vai usar alguém acima, ou você que está acima, para trazer uma palavra de ânimo. Glória a Deus, aleluia. Deus vai sempre usar alguém para te animar. Deus vai sempre usar você para animar alguém. Sempre. A palavra de ânimo de Neemias para aquele povo foi o seguinte: eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, e os magistrados e o resto do povo: não temais, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, e por vossos filhos, e por vossas mulheres, e por vossas casas. Deus está dizendo assim, ó, nessa passagem aqui, aquela luta na sua casa, é para você se levantar. Aquela luta na sua casa é para você pelejar. O problema que você está enfrentando é para você se dispor contra ele e vencer.
lá no Ceará, eu vim voltar lá para conhecer esse lugar, Deus me ensinou para vir para cá. E eu vim para cá. Eu vim para cá para poder cumprir um propósito. Porque no começo eu não sabia o que Deus queria comigo, o que Deus queria fazer comigo, não. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Longe de casa, cumprindo os sonhos de Deus, vivendo os sonhos de Deus, vivendo para Deus. É por isso que eu queria que você cantasse aquela canção 545 de novo. Eu só estou aqui porque Ele vive, eu só estou aqui porque Ele é dono da minha vida. Eu só estou aqui porque eu amo primeiro. Eu estou aqui. Porém, eu enviei a dizer, de tudo que diz,
vi isso em cima do púlpito como treinador. Eu vi isso em cima do púlpito como treinador. Você quer destruir o homem? Minta sobre ele. Fala mentira sobre ele. Fala mentira sobre ele. Não sou eu. Ele não dá atenção. Nenhuma. Ele diz, de tudo que diz, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu fala do teu coração, você está inventando. Porque todos eles procuravam aterrorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. A obra de Deus começou e não para. Quando você se sentir falar com o poder de Deus, você vai pessoa. Quando você sentir que as suas mãos estão desfalecendo, porque você está vendo um propósito de Deus, você vai pedir ao Senhor, Deus, fortalece as minhas mãos, eu preciso continuar, eu preciso continuar. Glória a Deus, obrigado. Glória. Entrando eu em casa de Semaias. Poxa, para que foi fazer isso? Filho de Elaias, o filho de Metabel, que estava cerrado, disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão à tarde. Sim, de noite virão à tarde. Neemias não é sacerdote. Neemias não podia afrontar ou descobrir as leis do Senhor. E alguém aqui que é profeta, alguém que se diz profeta, está mentindo. Eu não sou contra o dom de profecia, eu não sou contra profeta, não, eu até gosto. Mas quantos são os profetas que se levantam no meio da congregação, no meio do povo de Deus, para mentir a homens com propósito? Quantas são? Por quê? Para desvincular, para poder desvincular ele do propósito. E ele quer que ele entre no templo. Ele quer que ele afronte as normas, e certamente lá dentro ele pode morrer. E ele, não, está escrito. Está aqui, olha. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Para onde irei, Senhor? Se somente o Senhor tem palavras de vida, até para onde você pode ir? Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e vive? Ele falou assim: se eu entrar no templo, eu vou morrer. Isso é temor, gente. Isso é temor. Às vezes eu enchendo de qualquer forma na presença de Deus e achamos que Deus é um Deus qualquer. Não, Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Nós precisamos nos apresentar a Deus em santidade, em honraria. Ele diz: não vou fazer isso. Se eu entrar, eu vou morrer. Eu tenho temor. É por isso que você vai ouvir essa palavra. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma trarei. E o propósito de Deus é negar a si mesmo. Ver o propósito de Deus é às vezes confrontar muita gente que quer te derrubar, para que você não cumpra o propósito de Deus. Eu queria orar por você nesse momento. Glória a Deus. Eu não vou mais adiante, não. Eu quero orar pela sua vida para que você entenda que você é a pessoa que Deus tem usado para poder mudar a história de lugares. Você é a pessoa que Deus está usando para levar justiça. Você é a pessoa que Deus quer usar para levar o social. Porque a igreja não é um lugar, não é só isso aqui. A igreja é muito mais. A igreja é para fora, não é para dentro. E a gente está indo na direção de pessoas que estão vivendo miséria espiritual, financeira, que estão se alimentando pessimamente, que talvez nem se alimentem, e nós precisamos fazer alguma coisa. O Neemias de hoje, o Consolador de hoje é eu e você, que sabe que não se pode entrar na presença de Deus fazer aquilo que Deus mandou fazer, mas cumprir a vontade
perder a sua vida por amor a Cristo, está salvando ela. Um homem como eu fugiria. Permaneça. Permaneça. Fique de pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos. Diga comigo. Um homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria. De maneira nenhuma. Feche os seus olhos. Nós sabemos que o Senhor está aqui, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E é hoje, Deus, que nós precisamos que as nossas mãos sejam fortalecidas. É que possamos entender que não podemos descer. Não podemos dar atenção ao inimigo ou ser distraído pelo inimigo, Senhor. Existe algo para ser feito em nós, através de nós, ó Deus. Há um propósito para ser cumprido. E nós queremos te pedir que nesta noite, aqui neste lugar, o propósito, ó Deus, que ele venha se fitar, Senhor Deus, no teu interesse. Nós não iremos, ó Pai, fugir da tua vontade. Aleluia. Se inimigos se levantaram para mentir, se infiltrar no nosso meio, tentar nos desviar, Senhor, tentar, Senhor Deus, até mesmo mudar os nossos pensamentos, nós te pedimos, ó Pai, querido Pai amado, que não permita, Senhor, abra nossa visão, nos dê discernimento espiritual, quando o inimigo se aproximar, quando aquele que está levantado contra nós, nos dê discernimento espiritual, Senhor, para vermos, ó Deus, repreender, ó Pai, até mesmo, Senhor, afugentá-los, ó Deus, com as nossas atitudes de santidade. Tome, Senhor, Pai, esses homens que estão aqui, Senhor. Tome a saúde desses homens, ó Pai, espiritualmente, Senhor. Não permita faltar nada, Senhor. Não permita faltar tribulação também, Deus. Mas coloque, Senhor, as tuas mãos, ó Pai, para que eles possam dizer, para que eles possam afirmar: eu posso todas as coisas, meu nome. Faça, Deus, o teu querer. Faça, Deus, o teu querer. Faça, Deus, o teu querer. Cumpra a tua vontade, Senhor, em nós, ó Deus, em cima de cada um de nós e sobre nós, ó Pai. Precisamos continuar, Senhor. Não fugiremos do teu propósito. Não fugiremos da tua vontade, Senhor. Estaremos, ó Pai, diante de todo o coração voltado para ti, Pai. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluias. Provando da sombra. Meu caminho pela certeza que Ele virá. E é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, rendendo tudo por amor e com alegria. Só nos meus dias.
Vire para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: não fuja. Diga para ele: não fuja. Não fuja. O Senhor, seu Deus, é poderoso para realizar. Eu quero agradecer a oportunidade de Jesus. Vem. Podemos aplaudir Jesus? Aleluia! Para ele. É tudo para ele. Vem, pediu o irmão Jonas aqui. Os irmãos que fizeram aquela anotação aqui em papel, dobrem ele, faz umas 2 dobras nele. Pediu o irmão Jonas para estar recolhendo nessa vasilha aqui, ó. Santo é o nome do Senhor. Estamos terminando já, né, irmãos? Pensa, me dá vontade de continuar, né? Dá vontade mesmo de permanecer. Aleluia. Nós vamos, para terminar, nós vamos orar. Tá, irmãos? Você está depositando aí uma qualidade, um defeito, um problema, uma limitação. E nós vamos orar agora para que o Senhor, como eu disse, aperfeiçoe as suas qualidades. E que o Senhor te fortaleça em meio a essa dificuldade que você colocou. Todos. Amém? Vamos fazer algo profético nessa noite? Profético. A sua qualidade será aperfeiçoada. Você receberá mais qualidades aí. Os seus problemas, suas limitações, tudo que está te impedindo de servir o Senhor em algum momento, por alguma situação, o Senhor, esse Deus que nós cremos, esse Deus vivo, e nós somos homens que não fogem. Amém? De toda adoração. Tu és aquele, ó Pai, que nos, aleluia, nos trouxe até aqui com um propósito. O Senhor sabe, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, nada, Senhor Deus, nada vai nos impedir. Aleluia, nada vai, Senhor Deus, ó Pai, parar a obra que o Senhor tem, aleluia, iniciado em nossa vida, pois a Tua palavra diz, aleluia, que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Aleluia, as qualidades que estão aqui apresentadas, Senhor Deus, aleluia, aleluia, que sejam, Senhor Deus, aperfeiçoadas para o Teu reino, para a Tua obra, e que sejam, Senhor Deus, multiplicadas, Senhor Deus. O Senhor vai ter qualidades aos Teus servos, dê, Senhor Deus, capacitação aos Teus servos, e aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que está dificultando, que está limitando, que está, Senhor Deus, tentando parar os Teus servos, os homens de Deus que estão aqui, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha fortalecê-los para a glória do Teu nome. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Amém. E amém. Pode ficar de pé, a gente vai terminar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela cooperação. Irmãos, eu não sei, eu acho que o Senhor iniciou um propósito aí maravilhoso. A Igreja Ômega começou esse propósito. Qual será a próxima igreja que nós vamos? Glória. Aleluia. Possivelmente lá, né? Irmãos, amém? Em nome de Jesus, nós temos aí locais para nós abençoarmos e para nós sermos aperfeiçoados. Cada culto do mês passado foi uma bênção lá na Igreja Ômega. Hoje o Senhor tem nos abençoado grandemente, nos instruído, nos aperfeiçoado, e é daí por diante, progressivamente. Amém? Estenda suas mãos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos
E todos digam amém. Glória a Deus. Pessoal, aguardem, tem um anjo aqui para vocês, amém? Só pode ir embora depois que acabar.
Lá do outro lado, você vai chegar lá fácil. Amanhã às 9 horas está lá. Acho que eles queriam. Daqui a pouco tá meio fraco o refrigerante. Mas que isso? Só no banheiro. Bolo de chocolate, vamos lá. É, pardalzinho. Esse né pode ser. Ah, não é fácil, não. Esse né pode ser falar, né? Se você querer falar coisa de humilhação de legislação.
alguma pregação? Sistema Barbela sempre com nós da Tucurinha, nós na domingo da manhã, pastor Arlo também era lá da Mosaico, aí estava acontecendo umas coisas, eu fui abrir o ministério lá. Sem colocar Deus na frente. Pastor que não liga de estar junto, né? Tem muito pastor porque, olha, se eu não for, você não pode levar, você não pode ficar é uma pessoa que tem que ir, a gente aprende, né? A gente aprende muito quando a gente vai visitar o irmão, então assim, glória a Deus. Como bom é suave, é que os irmãos vivem em união. O povo que está colocando cabeça, eu vejo nem de pastor, nem de ninguém na terra, as pessoas que colocam cabeça, como se isso não fosse alguma coisa. Eu fiz a versão de vermelho. Graças a Deus, Deus agraciou ele, sabe? Todo testemunho que ele pega, ele corre. Negada, né? Uma quantidade de instrumental fora de série, graças a Deus. Mas, recentemente, nós saímos do igreja. Sabe o que eu ouvi do pastor? Ele falou que o cachorro não pode comer na mão de 2 homens, porque nós gostamos de cooperar com as igrejas. Entendeu? Então, já tem 4 meses que nós estamos aqui com o pastor Rogério, ajudando aqui nesse trabalho aqui. Nós ficamos 11 anos. Pode ser alguém trabalhar agora. Nós ficamos 11 anos na Assembleia de Deus, no Ministério Tiradentes. E lá graças a Deus, eu aprendi muita coisa. Tudo que eu fiz lá não tem impedimento nenhum. Foi tudo para o Senhor. Isso é sem contar as outras igrejas que a gente gosta de ajudar. Ultimamente aqui o pastor tem exprimido o óleo mesmo. Olha, nossa, meu Deus do céu, quase que eu derrubei. Quer tirar esse telefone? Não. Ele já parou de gravar. Ah, tá. O pastor mas aí nós não temos muito tempo não. Mas graças a Deus.